Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Eu estou no escritório político do deputado federal Alfredo Sirquis. Alfredo Sirquis é fundador do PV. Foi eleito 4 vezes vereador no Rio de Janeiro e secretário 2 vezes, secretário de Meio Ambiente e secretário de Urbanismo. Alfredo Sirquis é considerado um dos deputados mais atuantes do Rio de Janeiro, segundo o nosso levantamento no portal da Câmara Federal. Deputado Alfredo Sirquis, é um prazer muito grande falar com o senhor. Eu gostaria de que o senhor informasse como é que o senhor recebeu essa notícia de ser considerado um dos deputados mais atuantes do Rio de Janeiro, e depois eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de 2011 e depois o senhor fizesse também um comentário sobre sua trajetória política. Bom, eu recebo com muita humildade, já tinha sido selecionado como um dos 25 melhores deputados pela pesquisa do Congresso em Foco, que eles fizeram com uma eleição com cerca de 300 jornalistas de todo o Brasil, mas eu recebo com muita humildade, muito consciente dos limites da minha atuação na Câmara de Deputados. Foi um ano extremamente difícil, meu primeiro ano de mandato como deputado federal. A gente se dá conta de que é diferente do que a gente conhece, né? Eu fui 4 vezes vereador da cidade do Rio de Janeiro e, sobretudo, no meu primeiro mandato, com uma atuação legislativa muito intensa. Eu fiz o capítulo do meio ambiente do plano diretor e da então lei orgânica municipal, fiz toda a legislação ambiental do município do Rio de Janeiro, as áreas de proteção ambiental, as APAs e uma série de outras legislações importantes. Até a Lei Sirquis, que foi sendo chamada, que foi uma lei de incentivos a projetos ambientais e culturais para a Rio 92, né? Estamos falando de tempos antigos, né? Muitos anos atrás. O Congresso Nacional é diferente, né? São 513 deputados, né? E dos quais 20 mandam naquilo. E se você é um outsider, né, de um partido pequeno, e ainda mais eu que tive problemas com o meu partido, você tem muito pouco espaço para poder se realizar enquanto legislador. Então, por exemplo, apresentei um projeto de lei proibindo que se utilizasse embalagens PET para cerveja. É uma lei similar que eu consegui aprovar e que foi sancionada pelo prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Apresentei por uma razão muito simples. O Brasil produz 11 bilhões de garrafas PET por ano e a maioria delas é jogada nos rios, nos canais, no solo, por aí. É um elemento de poluição e que provoca enchentes. E evidentemente, se você passar também a utilizar, além de refrigerante, para cerveja, vai ser o caos. Aí pegaram esse meu projeto de lei, pensaram com outros 3, com assuntos que nem tinham muito a ver. Um era muito xiita, proibia completamente tudo, qualquer embalagem de PET. Outros eram sobre logística reversa, mas pensaram nos projetos todos, deram um parecer em cima do projeto menos viável e pronto, foram todos rejeitados na Comissão de Indústria e Comércio. Eu estou dando um exemplo das dificuldades que a gente tem. Então, de fato, o que eu consegui foi vocalizar, em certos momentos, algumas coisas e ocupar a tribuna de maneira bastante sistemática. Eu vocalizei bastante na época da briga em torno do Código Florestal e venho ocupando a tribuna para falar de questões do Rio de Janeiro, de segurança, questões ambientais, como foi esse derramamento de óleo na Bacia de Campos, e por aí vai, a questão da crise de segurança com a greve dos bombeiros. Mas eu me sinto frustrado, não me sinto assim como se eu estivesse realizando, em termos legislativos, muita coisa. Eu estou vocalizando, que é diferente. É importante, mas basicamente nós estamos lá para legislar, não é verdade? Diferente do mandato de vereador. Bem diferente do mandato de vereador. Agora, eu, inclusive, te confesso que eu gosto muito mais do executivo do que do legislativo. O momento que eu fui mais feliz na minha vida pública foi quando eu fui secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro entre 93 e 96 e fiz as ciclovias, os mutirões de reflorestamento, uma porção de coisas importantes para a nossa cidade. E depois, secretário de Urbanismo e presidente do Instituto Pereira Passos entre 2001
e 2006, que foi a época que eu lancei as bases desse programa de revitalização da área portuária, que agora está em curso, propiciei a volta do circo voador, essa coisa toda. Então, na verdade, eu me sinto mais gratificado trabalhando no Executivo, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Perfeito, deputado. Deputado, falam-se muito das emendas parlamentares. Quais foram os municípios contemplados? Bem, eu trabalhei basicamente com algumas emendas para o Estado e vinculadas a programas ambientais, né? Ou para municípios de uma forma geral, para depois serem definidos, que são programas atinentes a reflorestamento e a energia solar. São 2 pontos que eu gostaria de estimular. Depois eu fiz uma série de emendas específicas para certos municípios do interior que estão meio largados, sobretudo do sul fluminense, né? Porque o sul fluminense tem um problema que, de fato, não há parlamentares que falem por ele, né? Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Estou aqui. Então, Volta Redonda, recuperação da cobertura vegetal de áreas degradadas, Barra do Piraí, também reflorestamento, São Francisco da Papuã, Vassouras é mais para a saúde, estruturação de rede básica de serviços de saúde. Barra Mansa, implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, rede de esgoto, que é uma coisa que realmente político nenhum gosta de fazer, porque é enterrado, né? Não aparece, ninguém vê. E fiz uma emenda para a escola de cinema, né? Daqui do Rio, na área da cultura, e fiz uma emenda para o Centro Brasil-China, que eu tive em Pequim no final do ano passado. Visitei a Universidade de Tsinghua e existe um convênio que foi assinado pelo ex-presidente Lula, quando da sua visita à China, criando um acordo de pesquisa entre a Tsinghua da China e a COP, da UFRJ aqui, para pesquisa nas áreas de energia, mudanças climáticas e meio ambiente de uma forma geral. Eu destinei uma modesta quantia ali para esse convênio, que eu acho que é extremamente importante, uma colaboração muito estratégica. Hoje a China é o nosso principal parceiro comercial e a colaboração com a China na área do clima, na área ambiental, é uma coisa muito estratégica. Então, mas de uma forma geral, as minhas emendas foram ou bem para grandes temas ambientais, ou bem para ações nesses municípios que, de fato, têm muita dificuldade de ter parlamentares que defendam seus interesses lá em Brasília. São municípios pequenos, com uma população restrita. Não, Volta Redonda é um município grande, mas tem outros que são, Pinheiral, por exemplo, município pequeno, e eles estão com alguma dificuldade, me procuraram e eu fiquei muito alegre em poder contribuir com eles. Deputado, o senhor também é membro titular da Comissão de Relações Exteriores. Eu gostaria que o senhor tivesse um comentário, como é que funciona essa comissão? Bem, a Comissão de Relações Exteriores só tem, dos 40 e poucos, só tem 2 que falam inglês, né? Eu e o deputado Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais. Há certos momentos em que se faz presente um espírito mais de debate, né, que é bom. Eu basicamente presido a subcomissão Rio+20, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e tenho procurado desenvolver um trabalho em torno dessa subcomissão. Nós tivemos toda uma discussão, apresentamos uma série de pontos para serem incorporados no documento brasileiro para a ONU, em relação aos 2 temas que vão ser discutidos na Rio+20, que é o tema de economia verde e de governança internacional. Estou no âmbito dessa comissão, inclusive, desenvolvendo a ideia de uma iniciativa, de um evento que nós vamos fazer paralelo a Rio+20 sobre clima, chamado Rio Clima. Então, tenho procurado, evidentemente, usar a ação dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para poder emplacar as ideias que nós verdes defendemos, tanto no âmbito das relações internacionais quanto no âmbito da defesa nacional. Deputado, o senhor fez um comentário rapidamente sobre o partido, sobre o PV. Eu gostaria de saber, esse ano é um ano de eleição, e o senhor também faz parte, é membro também da Comissão de Reforma Política, e eu gostaria de saber o seguinte, qual vai ser o posicionamento do partido
A nível, aqui no Rio de Janeiro, como é que o partido vai se posicionar nessa eleição? Vai ter eleição, as eleições municipais, vereador e prefeito, qual vai ser o posicionamento do partido? Olha, o partido vai apresentar alguns bons candidatos a vereador e, se depender de mim, vocês sabem, depois da crise que levou à saída da senadora Marina Silva do PV, eu me afastei da presidência do PV aqui no Rio de Janeiro, em sinal de protesto, e virei um soldado de base do partido, né? Então não tem... Então, se depender, digamos assim, do meu gosto, nós lançaremos a deputada estadual Aspásia Camargo como candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, uma candidata mulher, uma pessoa extremamente bem preparada, serena, que vai poder claramente apresentar as nossas posições, as nossas propostas, as nossas ideias para a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso, se depender de mim, modestamente, essa é a minha posição. Ok, deputado, nós estamos chegando no final dessa nossa conversa. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação e que mensagem o senhor deixa ao povo do Rio de Janeiro? Bem, nós vivemos um ano importante, o primeiro de alguns anos importantes em sequência, porque o Rio de Janeiro esse ano está abrigando a Rio+20, depois vamos ter a visita do Papa, vamos ter os 450 anos de existência da cidade do Rio de Janeiro, depois que foi fundada por Estácio de Sá, vamos ter a participação do Rio na Copa do Mundo e, finalmente, em 2016, vamos receber os Jogos Olímpicos. Então, de fato, é necessário um esforço grande para valorizar e melhorar cada vez mais a nossa cidade. Isso não depende apenas da prefeitura, não depende apenas do governo. Temos que fazer uma revolução cultural, uma revolução comportamental na nossa cidade, mudar a nossa atitude em relação à questão do lixo, em relação às questões da bandalha no trânsito, em relação à forma que o carioca tem muitas vezes de se comportar sem olhar para o outro. Uma das coisas que eu notei em Pequim, que foi muito importante no processo de Olimpíadas que essa cidade passou, foi que eles não só fizeram, tomando as Olimpíadas como ensejo, uma série de obras muito importantes, como a ampliação do metrô, a construção de estádios olímpicos, uma série de mudanças, como houve mudanças comportamentais. Os chineses, por exemplo, tinham um mau hábito de cuspir o tempo todo na rua. E nos lugares públicos, em alguns lugares, tinha até cuspideiras ali no canto. Né? Foi um hábito que acabou. Eles tinham muita dificuldade de fazer fila. Até tem um livro da Sônia Bride, que foi a primeira correspondente da TV Globo lá na China, que ele dizia, pô, o chinês não sabe fazer fila. Aprenderam a fazer fila. E tinham muita desconfiança em relação aos estrangeiros. Hoje recebem bem os estrangeiros. Uma parte da população, inclusive, já fala inglês. Então, eles aproveitaram muito bem as Olimpíadas, não só do ponto de vista de obras, de intervenções, de melhorias no tecido urbano da cidade, mas aproveitaram em termos assim comportamentais e de cultura. E eu acho que nós precisamos nos mirar no exemplo deles e fazer a mesma coisa. Superar certos hábitos arraigados que precisamos superar. Obrigado, deputado Alfredo Sirquis. Acesse sempre o portal tvprefeito.com e fique informado da política e dos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil.